Boa noite. Me chamaram aqui hoje que disse que o bloco vai sair daqui. O bloco dos sem cordas, que vai atrás de Deus, não é esse? Sentindo divino. Vamos lá, então. Vamos falar de Deus. Aula 2. Vou falar um pouquinho do objetivo geral da aula, que é o que está lá no plano de aula de vocês, né? Que é possibilitar uma visão compreensiva da concepção espírita de Deus, bem como o significado da fé à luz do espiritismo. Os objetivos específicos: estabelecer diferenças entre materialismo e espiritualismo, mostrar as diferentes formas de como o homem concebia a divindade ao longo da sua evolução, falar desse processo de construção do divino e do início dessa busca, apresentar as evidências da existência de Deus, estabelecer os conceitos de bem e de mal, explicar o significado da prece como mecanismo de ligação ao Criador e explicar o significado da fé, né, de como no espiritismo que significa, como a gente lida e conceitua a fé. E como objetivo pessoal, que não está no plano da aula, a minha proposta é que todo mundo saia daqui hoje olhando para a concepção pessoal que cada um de vocês faz de Deus. Olhando para através dela, né, se percebendo através dela e levando daqui com vocês, né, a conversa que a gente vai ter para identificar isso, de como isso hoje está na sua vida, de como isso hoje de certa forma, permeia o seu modo de viver, a sua forma de criar o seu destino. Porque, mesmo inconsciente, né, nossa crença em Deus, a forma como a gente concebe Deus, ela molda, ela é uma matriz que direciona esse destino. Então, esse é o meu objetivo pessoal, que vocês, hoje, no decorrer do que a gente vai conversando, e fiquem à vontade também para falar, para perguntar, a qualquer momento da aula, mas que vocês saiam hoje daqui observando essa concepção, né? Porque ela diz sobre você. Então, fica essa reflexão e a gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje também. Então, quando a gente fala de Deus, não tem como não falar de algo relacionado ao espiritual, né? A essa sobrevivência, a relação do homem com a natureza, com tudo que é místico, né? Com tudo que é indescritível e cognoscível, muitas vezes, né? Então, a gente está falando de coisas que, para muitos, é o sobrenatural, para muitos é algo que não existe. E aí, diferenciar o materialismo de espiritualismo é importante não só para a gente entender o significado de cada um, mas para a gente entender que quando a mente cristaliza ou numa ou noutra, o modo de vida dessa pessoa e de ver a vida é diferente, né? Teorias que são construídas com base no materialismo vão ser completamente de teorias que sejam embasadas no espiritualismo, né? Onde os estudiosos concebam dessa forma. Então, o quanto um saber e outro vai moldando conhecimentos, vai moldando sociedade, vai moldando culturas, vai moldando religiões, vai moldando jeitos de ser, né? Então, quando a gente fala de materialismo, e aí, nesse conceito, né, trazido por Peixinho, todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são o seu resultado. Então, para o materialismo, tudo provém da matéria e todos os fenômenos acontecem por mera movimento dessa matéria, se movendo, se movimentando, se transformando de certa forma mais ao acaso, né? Então, quando a gente fala de uma teoria com essa visão, quando a gente fala de uma visão mecanicista, por exemplo, a gente está falando de uma ideia de algo que funciona por si só, né? Sem essa força que impulsiona, algo mais que impulsiona, né? A gente está falando de algo meio mais determinista também, né?
Quando a gente fala de espiritualismo, a gente está falando de algo mais transcendente. Existe algo além dessa matéria. Algo que impulsiona essa matéria. E vocês vão ver o tempo inteiro, dentro da teoria espírita e de todos os temas que a gente falar aqui, o quanto para o espiritismo, matéria e espiritual evoluem juntos, né? E o quanto essa interação é importante. Então, não existe detrimento de um em relação ao outro, considerando, é claro, que a maior força propulsora é a espiritual, mas que a matéria ela é parte disso tudo, né? E importante para isso tudo. Mas existem as duas coisas. E essa crença, crença no algo além dessa matéria, traz essa esperança no porvir. Então, existe uma base do espiritualismo que é a morte, né? Não é um fim, existe um algo além. Para o espiritualismo existe esse algo além, uma esperança, né, nesse algo por vir. Supera o materialismo, destino estruturante e esperançoso para o ser humano. Porque quando a gente fala de materialismo, a gente, além de todas essas filosofias que existem e teorias, a gente está falando também de um modo de ser, muitas vezes, né? A gente, quando fala assim, fulano é muito materialista. Por quê? Porque é muito... a gente considera, assim, normalmente as pessoas que o viver é pautado na subsistência do básico mesmo, né? Do que existe aqui. Então, é um modo de ser também, de comportamento. Então, a gente também, quando a gente fala em espiritualismo, a gente está sobrepondo esse apenas na vida, né? E envolvendo com questões mais superiores, questões mais além dessas questões da vida material. Então, a gente fala de um destino mais estruturante. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Espírito e o Tempo, que é de Herculano Pires. Ele traz essa consideração, que é de Ernesto Bozano, falando que a maior parte dos antropólogos e sociólogos, se a gente for consultar essas obras, a gente vai notar que a maioria deles concorda com a sobrevivência do espírito humano, né? Que isso é uma crença quase que universal, eles concordam com isso. Isso, principalmente, nos primeiros estudos com os povos primitivos, porque é indescritível a relação dos mais primitivos com esse natural, com essa natureza, né? Com essa forma mística de lidar. E o quanto o desenvolvimento do intelecto é que foi dando origem a essa razão, a esse cientificismo que gera esse materialismo. Então, ele fala assim, do começo, que o materialismo ele surge disso aí, dessa razão se sobrepondo, e ele até faz uma alusão, né? Ele fala que o materialismo é uma flor de estufa, uma flor criada, porque quando nasce esse cientificismo, as pessoas começam a questionar e a criar esses parâmetros, né? Separando mente de uma natureza inexplicável, né? De tudo que é inexplicável, começa dando descrição a fenômenos que antes eram místicos, e aí vem trazendo essa questão de tudo é ciência, né? O trovão era um deus, depois o trovão era o quê? Sinal de chuva, as nuvens, vem as explicações científicas dizendo que, peraí, esse sobrenatural, né? Ele foge a essas questões de ser um espiritual. E aí vai criando esses dois vieses em que a gente vai se pautando no decorrer do desenvolvimento do ser humano. Então, quando a gente fala do espiritismo, ele vai se encaixar dentro de uma doutrina espiritualista, né? Nem toda doutrina espiritualista, nem todo espiritualista é espírita. Mas o espírita é por si espiritualista por essa crença, né? Por essa visão desse porvir, dessa sobrevivência do espírito. E aí o que vem de diferente do espiritismo de muitas outras ou religiões ou doutrinas espiritualistas é o quanto ela traz de riqueza de detalhe mesmo, de conteúdos que explicam esse porvir, né? O que é essa vida depois, como ela acontece
E aí ele vem trazendo de uma forma muito clara, né, o que é essa transição entre uma vida na matéria e uma vida espiritual, ou uma vida no plano espiritual, porque a vida espiritual é a vida do espírito, né, qualquer que seja o plano. Mas ele fala dessa transição, de como o para quê, né, do que a gente tem razões isso é uma proposta de evolução, né? Então, o espiritismo que tem esses estudos que trazem mais conteúdo sobre esses temas, inclusive muito da obra de André Luiz veio desmistificar esse mundo espiritual, né? Esse mundo que para nós ainda era tipo a gente sabe que sobrevive, mas o que acontece, né? Então, essas obras de André Luiz vieram para desmistificar muito dessas questões também. Então, o espiritismo acabou sendo uma das doutrinas que mais trata e fala, né, de como é essa vida e desse convite para se olhar como espírito. E a primeira pergunta, porque o espiritismo surge após a publicação do Livro dos Espíritos, né? E a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos, você se lembrou da aula 1, né? Como foi que ele fez a codificação do livro? As perguntas, Kardec fazia perguntas aos espíritos através de diversos lugares diferentes e médiuns diferentes. E depois ele reunia as respostas. E foi unânime a resposta, que é Deus. E até a pergunta já é interessante, né? O que vocês acham de diferente nessa pergunta de Kardec? Todo mundo? Não pergunta quem, né? Ele não personifica, ele pergunta que é Deus. E aí a resposta unânime é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não entra de forma alguma na natureza do que é esse Deus, né? É uma inteligência suprema. Então, o espiritismo é uma doutrina monoteísta, que, né, para a doutrina existe apenas um Deus, e é esse Deus motor, esse Deus criador, esse Deus que gera, né, que essa realidade que a gente vive é da vontade desse Deus, que os espíritos que aqui estão, nós e todos os vivendo, são criaturas desse Deus, né? Então, é um Deus motor. É uma doutrina deísta. E na pergunta 4, vocês estão muito calados, viu? E na pergunta 4, ele pergunta onde pode se encontrar a prova da existência de Deus. E a resposta é um axioma que aplicamos aqui nas nossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. E dessa prova das evidências de Deus, vem também os paradoxos que a gente vai encontrando aqui, nessa tentativa de conceituar Deus. Porque é inato ao ser humano esse desejo de saber quem é esse Deus, o que é esse Deus, e essa busca por esse divino, né? Não é à toa que o livro começa já com essa pergunta. E como isso é inato, né? Nós já nascemos com a ideia de Deus desde o ser mais primitivo, né? Porque temos uma marca do divino no nosso pensar, na nossa mente, que é chamada de imago Dei. E por causa dessa marca, né, o homem sempre, em toda a sua origem, buscou, por causa dessa marca, por causa dessa presença e desse divino em si, ele sempre buscou e sempre responder o que é esse ser, né? De onde é essa origem. Não apenas pela criação do universo, mas também pela própria origem. Porque quando a gente fala da nossa origem, o biológico vai respondendo até um limite. Depois você não sabe mais de onde foi que surgiu esse ser. O espírito, o ser humano não cria nada, ele transforma muitas coisas, né? Ele co-cria, mas ele não criou nada, não desenvolveu nada que existe aqui. Tudo vem de algo que já existia. E a gente desconhece tudo isso, né? Então,
enquanto espíritos, essa barca ela vai promovendo essa busca por essa ideia de Deus, né? Para responder uma questão que é psicológica. Existe no cada ser humano uma necessidade psicológica de compensar isso, consciente e inconsciente, né? Uma necessidade de resposta para isso, e existe uma necessidade de entender sua própria origem e a própria criação, né? Então, é algo que movimenta o ser humano, vai além de um psicológico e é algo filosófico também. E assim como essa busca sempre existiu, né? O homem sempre projetou fora de si mesmo, porque assim, a busca do conhecimento, de um modo geral, fez o homem projetar essas dúvidas, esses desejos para fora dele, né? Então, essas projeções no externo foi fazendo com que o homem buscasse esses símbolos que para ele representasse esse divino dentro dele que ele queria, né, compreender, né? Então ele foi criando essa relação com esse externo. E lá na Lei de Adoração, que também está no Livro dos Espíritos, ele fala isso, que o próprio ato e rito de adoração também vem dessa necessidade e vem dos tempos mais remotos, né? Então a gente olha, quando a gente fala dos povos mais primitivos, os ritos eles foram passando, né? E não que uma fase dessa substitui a outra, mas muitas vezes se processando no mesmo nível, no mesmo horizonte, né? Ele estuda alguns horizontes do primitivo, e horizonte ele chama de meio e social, cultural, religiões, porque da ideia de Deus surgem também os ritos, as religiões, que marcam as culturas, que marcam, né, o meio social. Então, uma coisa sempre esteve muito ligada à outra, partindo desse desejo de entender o divino, acaba que isso foi circundando épocas, né? E ele chama no livro lá, nesse mesmo livro, Espírito e o Tempo, ele chama de horizontes, que é o horizonte tribal, depois o profético, depois o espiritual. Ele chama de épocas, de formas como concebemos Deus e como o Espírito foi, né, amadurecendo também, ampliando também a sua consciência desse entendimento de Deus. Então, o rito passa pela litolatria, que era a época da adoração às pedras, relevos que surgiam diferentes, né? As pedras de Stonehenge, que algo se tornava divino, porque pelo desconhecido. Então, na tentativa de entender Deus, ele projetava naquilo que ele também desconhecia, projetava-se quem? O divino, era algo do divino, né? O trovão, a chuva, né? O sol, a terra. E aí tem a fitolatria, que são os vegetais, as plantas, né? A zoolatria, que entre os animais. Depois, com a mitologia, surge o politeísmo, né? As várias figuras míticas. E aí surge o politeísmo, a crença nos vários deuses. Depois o monoteísmo. E junto com essa construção dos rituais e dos ritos de adoração, vem também... Deixa eu botar essa água para cá, que eu sei que eu vou beber muito mesmo. Vem também o quê? O antropomorfismo, né? Caminha junto com isso aí, porque ele vai culminar na nossa ideia de um Deus humano, né? E por quê? Quais foram os fatores que, além dessa projeção de nós no Deus, fizeram com que a gente fosse trazendo para essa ideia de um Deus humano, levando esses atributos? Primeiro, a própria projeção humana, porque quando a gente vai pensar em algo que a gente não sabe o que é, a gente não tem como dar nome, imagem de algo que fora do humano a gente não pode conceber. Deus não é humano, mas nosso pensamento, nossas limitações, nosso vocabulário, nossas sensações, percepções são humanas. Então, como que a gente vai projetar algo fora do que nós temos,
fora do que nós somos, fora da nossa capacidade de pensar, de sentir, né, e de perceber. Então, é lógico que a gente acabou atribuindo sempre ao divino algo próprio do humano. Além disso, várias religiões, várias divindades surgiram por fenômenos mediúnicos, por inspirações, por revelações, que eram nada mais, nada menos que quem trazendo essas revelações? Quem vocês acham? Que traziam revelações, que intuía, que faziam aparições em várias comunidades, trazendo, né? Os espíritos. E quem são os espíritos? Somos nós. São humanos. Então, cada figura que aparecia e que se revelava de forma humana, tida como Deus, porque era algo inusitado, fazia, confirmava esse Deus com características o quê? Humanas. Então, a gente, em todo esse momento, em toda essa história, nós humanizamos Deus, né? Nós fomos dando a esse Deus características que são, né, próprias do humano, pela nossa falta de limite do nosso pensar mesmo, do nosso vocabulário, né, da nossa consciência, do nosso próprio processo evolutivo. Então, até hoje, em muitas religiões ainda estão, né, um ou outro aí, uma outra forma de conceber Deus. E aí, quando a gente fala dos horizontes, né, nós fomos mudando essa concepção do Deus, que passou do Deus agrário, que é o Deus da terra, o Deus da chuva, o Deus, né, do trovão, a mãe terra, o sol, e que marca esse período agrário. O pai... Oi? O pai evangélico, que vem do horizonte profético, quando começou a se profetizar, né? E o próprio Jesus, que trouxe, né, na sua trajetória, nas suas... em tudo que ele deixou e trouxe na sua estada, nessa relação de Deus como um pai, né? Jesus falava de Deus como um pai. E para muitos também fala-se como se fosse o próprio Deus, né? Então, outra forma de humanizar Deus também, né? De trazer Deus para o humano. E o horizonte espiritual é marcado pelo surgimento dessa ideia de Deus como inteligência suprema, né? O Deus que é inteligência suprema, o Deus que não é humano, que não é uma figura mítica, que não é um símbolo, nem uma pedra, que não é um Deus que é uma inteligência que gera, um Deus motor, e que a gente não sabe a natureza, a essência desse Deus, né? E aí torna-se uma nova forma de pensar e de busca do ser humano para responder esse Deus causa, né? E aí, como estabelecer essa relação com Deus de uma forma que ele não precise ser algo da minha projeção, que a gente não precisa realmente admitir. Eu não sei o que ele é, né? E como saber se ele existe, como ter essa certeza, né, desse Deus, né? Então, é um convite que passa ali, dos ritos de culto à adoração em verdade. Então, Jesus falou isso, né? Que a melhor adoração é a adoração em verdade. Então, é desse encontro que Jesus está falando, com o Deus, né, com o Deus que é essa construção, que a gente vai falar muito aqui, a partir de agora, dessa construção, do Deus que realmente a gente pode conceber e criar essa relação, criar essa conexão, criar não, na verdade, enxergar essa conexão, porque ela já existe, desde que surgimos, porque Deus, ele é uma marca no nosso psiquismo, né? Ele faz parte do nosso pensar. Mesmo alguém que diga para você assim, eu não acredito em Deus, inconscientemente ele é movido por essa marca. E muitas vezes esse negar é para responder essa dúvida
essa questão que é incômoda, né? Às vezes é negando, é criando um símbolo, é criando uma imagem, é estabelecendo uma conexão, criando um ritual. Então, Deus está direcionando, de alguma forma, de forma consciente ou inconsciente, na forma que a gente o concebe, ou mesmo a gente negando essa existência. Tudo bem até aí, gente? Todo mundo com a cara assim, quietinho. Estão pensando aqui na aula ou estão pensando na avenida? Eu quero saber, eu vou ver se tem alguma forma de ler os pensamentos. Alguém aí é bom de ler pensamento? É, Ricardo, Larissa? Quero saber. Vou ficar olhando assim para ver se tem alguém assim, ó. Então, gente, o que a gente lê e escuta, sempre quando se fala de Deus, são atributos, né? Atributos mais do humano do que o que a gente, do que é realmente Deus, né? Do que vem a ser a natureza aí do divino. Então a gente fala da suprema e soberana inteligência, do ser eterno, do ser único, imutável, imaterial, onipotente, infinitamente perfeito, soberanamente justo e bom, né? É alguns do que conseguimos conceber, o Deus de amor, né? O Deus que pune também, são os atributos que a gente vai criando, né? Para conceber esse Deus internamente e responder essas nossas questões. Tarefa que não é de casa, é de agora. Um minutinho para vocês pensarem aí agora, cada um, que é Deus para vocês. Só pensem. Eu não vou mandar ninguém ler os pensamentos. Pode desligar, viu? Não precisa ler, não. Observem aí, pensem aí, o que é Deus para mim? Como eu representaria Deus? Foi? Saiu aí uma imagem? Alguém pensou uma imagem? Não? Uma palavra? Uma palavra. Energia. Soberano. Alguém? Presença. O que mais? Uma imagem, Alguém pensou assim, não sei? Alguém? Não? O que mais, gente? O que vocês apresentaram aí? Só 3 pessoas. Posso falar o que eu pensei? Pode? Eu pensei em natureza. E eu também pensei não sei. Eu pensei que pode ser eu também. Eu pensei... Na verdade, eu pensei em sol e lua também. Na natureza, né? As plantas, os animais, os bichos. Eu pensei em algo também misterioso. Algo meio assim... Tipo o universo, que você não sabe o que tem. Sabe que tem estrela, tem planeta, mas é um tanto misterioso, sabe? Mais ou menos assim. Você me fez lembrar da música de Ney Matogrosso. Melhor não ser o normal se eu posso pensar que Deus sou eu. Você ia falar, Lari? Eu pensei que Deus está presente aqui, no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso dia a dia, a nossa representatividade. O que a gente consegue expandir de energia, de coisa boa, no que a gente consegue externar para o mundo. Eu acho que está aqui, dentro do nosso coração, né? Deus está aqui dentro da gente. Posso pular o slide? Ninguém quer falar o que viu de Deus? Ninguém mais? Denise? Pensou em espírito? E nela também. Aí, tá vendo? Tem mais outro que não é normal, igual a Ney Matogrosso. Prefiro pensar que Deus sou eu.
Então, gente, todas essas buscas, né, levaram a questões que respondem psicologicamente muitas vezes e causam um discurso filosófico, né? Um paradoxo. Porque quando a gente fala assim, primeiro é quando a gente fala que tudo que tem, toda causa inteligente, né, tem um princípio inteligente, veio de uma causa inteligente. E quem criou Deus se ele é inteligência? É um paradoxo, né? Então, é um paradoxo que não respondemos. O outro é Deus e a ideia de Deus. Por que Deus, causa, Deus, inteligência suprema, não é certamente nada do que a gente concebeu aqui? Porque tudo que a gente concebeu aqui foi a ideia de Deus, né? Então, existe Deus, existe a ideia de Deus. E a ideia de Deus é aquela resposta, é aquela imagem que hoje a minha consciência consegue conceber. E que, com certeza, a de Maria Clara, a de Daniela, a de Roselite, seu Carlos ali, cada uma vai ser individual. Porque a história de cada um de nós, com esse religioso, com todas as questões que envolvem esse religioso, no nosso processo de evolução, é de cada um, né? A própria criação de hoje, de tudo que a gente ouviu sobre Deus, de cada um, é um, mesmo sendo da mesma religião, né? E vem de mínimas coisas, desde a infância, tipo, menino, Deus te castiga, não faz isso que Deus está vendo. Então, a gente vai moldando um Deus na nossa mente. Isso não é consciente, né? Nem tudo é consciente, nem tudo que a gente viveu é consciente. Mas isso tudo representa esse Deus e faz com que a gente tenha essa imagem de Deus. Uma imagem de Deus que molda a gente, né? Mesmo inconsciente, ela dirige nosso destino. Sem te dar conta, aquela ideia desse Deus punitivo te faz agir de uma forma na vida, com os outros, com você mesmo, né? A ideia que você tem, que você ouviu a vida toda, Deus é muito bom, Deus é generoso. Essa ideia vai moldar, né, nas matrizes do seu pensamento, uma outra forma de você agir, né? Então, dentro de todas essas questões, vem a pergunta: o que a sua ideia de Deus diz sobre você? O que vocês me diriam? O que vocês acham? O que a ideia que vocês têm de Deus diz sobre você? Você falou essa questão da família moldar. Eu lembro que quando eu era pequena, a primeira coisa que eu falava assim, eu adoro o bolo. E ela sempre me puxava a orelha assim, você adora Deus, sabe? E é uma coisa que, como eu vim de família católica, a minha visão de Deus era aquela de... Eu fui criada na escola católica também, de medo de meu pai ir para o inferno, porque meu pai bebia muito, meu pai não acreditava em Deus, meu pai era ateu. Então, eu tinha essa questão de ter um medo. Aí foi, de repente, numa dor física que eu tive aos 18 anos, que eu desconstruí aquela ideia de Deus, que para mim foi, assim, muito... Eu penso assim, como a ideia de Deus, que era alguém que me protegia de tudo que é ruim, e de repente eu senti uma dor física tão lancinante e eu não conseguia mais acomodar aquela ideia de Deus que eu tinha antes, que era alguém que me protegia. Então eu tive que construir outra ideia de Deus. E eu sempre, nessas reconstruções que eu tive de ideia de Deus, eu sempre me deparei em momentos muito solitários, assim, e a busca às vezes é dolorida, e ainda é muito dolorida. E eu acho, assim, o momento que eu tive mais em paz comigo foi o momento que eu me declarei agnóstica. Então eu falei assim, não sei o que é Deus, não vou continuar procurando, porque essa é uma busca muito neurótica e eu não tenho condição de lidar com isso.
E aí essa questão da filosofia mesmo fala muito sobre mim. Eu sou uma pessoa muito questionadora. E quando você pergunta assim, o que é Deus? Eu sou libriana, né? Então, não sei, é a resposta que mais me vem à cabeça, assim. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa parte do se despir dessa, né? Porque assim, a gente só consegue conceber realmente, sentir Deus, que é uma proposta, despindo-se mesmo, né? E às vezes a gente pensa que está se desconectando e na verdade a gente está indo para o caminho da verdadeira conexão, quando a gente vai se despindo disso aí. Porque assim, eu que estou aqui morrendo de dor, se Deus é generoso e bondoso e cuida de mim, por que eu estou com dor, né? Aí a gente começa a repensar. Então, é isso que a ideia de Deus diz. Por isso a pergunta, o que a ideia de Deus diz sobre você? Porque a ideia que você tem de Deus, ela diz muito mais de você do que de Deus em si. A gente não penetra a natureza do divino, né? Então, a gente vai mudando a nossa ideia de Deus. E é natural e é importante que isso aconteça, porque a evolução acontece, a ampliação da consciência vai acontecendo. E se você mantém um padrão enrijecido dessa ideia, desse Deus, que alguém disse um dia para você, seja na sua infância enquanto espírito, né? Lá nos primitivos, seja agora na infância dessa vida, você vai viver enrijecido nesse padrão. Porque alguém disse, porque eu li, porque uma teoria disse, porque lá há 1000 anos alguém disse, né? Então, isso é importante que aconteça. Observar essa forma da gente conceber esse Deus. Mas, Thelma quer falar? Laísa, eu acho que o Deus, ele é muito mutável, falando sobre o que a colega falou. Se a gente comparar o Deus que está na consciência de uma mãe que acabou de dar luz e o Deus que está na consciência daquelas pessoas que estão lá na Turquia, na Síria, agora no terremoto, será que a percepção da existência de Deus é a mesma? Ela vai muito do momento que você está vivendo, sabe? Se você tem aquela família que tem aquele fundamentalismo religioso, que tem aquele Deus punitivo, aquele Deus que cerceia a liberdade, será que é um Deus que tranquiliza? Ou é um Deus que pune, que te maltrata, né? Na sua consciência? Então, eu acho que Deus está nesse tudo e nada ao mesmo tempo, a depender da fase, circunstancial, né? A depender do que você está vivendo. Por Sim. Isso que é tão difícil definir Deus, né? É por isso que é difícil definir, mas isso aí é um outro ponto importante para a gente pensar. Deus, ele muda se você está vivendo uma coisa boa e se você não está, ele deixou de estar? Então, aí vem a questão, né? A chave para pensar Deus. Porque a gente concebe Deus de um jeito e quando aquilo não acontece para a gente questiona o Deus que a gente concebeu, né? E isso vai moldando a nossa forma de ver, porque nessas duas concepções que você trouxe, são ideias de Deus, não é Deus. Então, a gente se apega a ideias de Deus e não a Deus. Porque quando o Espírito faz a conexão e consegue estabelecer essa relação com Deus, você vai estar no terremoto. Me fez lembrar Jesus, que estava lá na cruz, né? Pai, perdoa. Eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Jesus, naquele momento, perdeu a conexão e achou que Deus não estava com ele? Não, né? Então, assim, por que me abandonaste, né? Aquela coisa que até Divaldo Franco fala que ele passou por uma noite escura da alma, que é aquele momento que ele se perde completamente de Deus. Exatamente. Então, eu acho que é a hora de reformatar Deus também, que as pessoas sentem isso. Por quê? Porque também a gente sempre pensa que evoluir é um grau de perfeição que ele chegou, era Deus. E ele não era Deus. É um espírito, no processo dele, né? Mas que certamente tinha habilidades mais do que nós para passar por esse processo. Mas aí a gente vai só caminhar mais um pouquinho em outras questões até chegar voltar para esse ponto, que é esse sentir, de fato, e essa conexão de fato com o divino que te permite estar na vida e viver a vida. E não achar que ele é uma muleta ou um amuleto da sorte, nem o ser punitivo que vai te mandar para o inferno se você
fizer algo equivocado, né? Então, tantas concepções de Deus que a gente precisa identificar em nós essas concepções ou as não concepções que a gente foi mudando e às vezes nem sabe mais mesmo o que é agora esse Deus, para se despir de tudo isso e fazer a conexão com realmente o que é o divino em nós, né? E deixar essa busca externa. Porque por muito tempo a busca foi externa, começa externa, permanece ainda muito externa, porque a gente baliza Deus pelos acontecimentos, né? Pela realidade da gente. Mas Deus não é isso aí, né? Eu ainda dei um exemplo aqui na aula de terça, porque foi interessante que teve uma semana, assim, um período de um monte de acontecimentos que me chamaram muita atenção, né? E um deles foi, num dia, eu estava no trabalho e a chave do carro sumiu, eu não ficar sem poder ir embora. E algumas pessoas que trabalhavam comigo me ajudaram a procurar essa chave. E lá para as tantas, um abriu o guarda-chuva, a chave caiu, estava dentro do guarda-chuva. Agora, como ela foi parar lá, não me pergunte. E elas se atrasaram para pegar o ônibus delas, que era o mesmo. No outro dia, elas me contaram: ô, dona Laís, a gente foi ajudar a senhora a procurar a chave, perdemos o ônibus. Aí eu já ia dizer assim: ô, que pena, me desculpe. Elas, mas foi ótimo, porque o ônibus foi assaltado. Foi Deus. Ela disse assim. Aí eu fiquei refletindo, né? Foi Deus? Nesse mínimo detalhe, foi Deus, né? Aí no outro dia, saio eu de carro e pico o carro no muro. Vou entrar aqui e bato o carro, desarvoradamente. Aí eu falei assim: Deus, ontem você fez um livramento, hoje você deixou bater o carro, estava onde, Deus, né? Aí a gente começa... Eu falo brincando assim agora, não foi essa a reflexão que eu fiz no momento, mas assim, se a gente for pensar, por que ontem uma coisa, por que hoje bateu o carro? Deus estava nos dois momentos, né? Então, assim, essas coisas vão acontecendo na vida da gente e a concepção de Deus que a gente tiver vai fazer a gente pensar: Deus me protegeu, Deus me abandonou, né? Então, essas concepções, elas vão dizer muito mais da gente do que do próprio Deus, né? Porque em tudo na vida está Deus. E como que essas concepções de Deus, né, traz implicações no nosso psiquismo? Então, a concepção que a gente tem de Deus, ela vai moldando a construção do nosso próprio destino, né? Vai enraizando aí nas nossas decisões, na forma como a gente lida com o outro, como a gente educa o outro, como a gente se educa, se cobra, se coloca diante das situações, né, como vítima, como ou não. Então, no livro O Voo do Espírito, Adenauer traz alguns desses pontos e eu elenquei aqui para a gente ir clareando um pouquinho dessas concepções e do que ele traz. Ele fala da concepção de um Deus punitivo, que julga os atos humanos segundo preceitos morais. Então, essa crença nesse Deus punitivo, ela vai de uma forma organizar um psiquismo que o sentimento de culpa reorganiza a mente para a ocorrência futura de alguma experiência desagradável, punitiva, considerada justa e merecedora, para que venha trazer alívio ao culpado, pois se considera um infrator que agiu contra o Criador. Então, se algo de ruim está acontecendo comigo e eu acho que Deus é punitivo, eu fiz alguma coisa errada, né? Devo estar merecendo essa punição. Então, vou passar por essa punição, né? E também acaba sendo a forma também de a gente educar o outro, né? Se eu acho que Deus é punitivo, eu vou falar para o outro: Deus vai te castigar, Deus está vendo, né? Então, isso vai reverberar de alguma forma. E o Deus punitivo vai fortalecer em nós a questão da culpa, né? Então, ou até justificar algumas questões. É Deus me punindo, eu vou ter que passar por isso porque eu errei mesmo, né? Vou ter que ser punido. Um Deus generoso e concessor de bênçãos, sempre beneficiando os seus filhos. Então, esse Deus generoso, ele vai trazer para o psiquismo uma forma, né, de postergação de decisões, crenças em solução mágicas e sumárias. Tudo se processa conforme o ideal de vida em que os mecanismos solucionadores são acionados para que fatores externos venham salvar a pessoa. Aquele modo de ser que Deus quer. Quando Deus quiser, vai acontecer, né? Porque Deus é generoso e Ele vai me conceder essa bênção. E isso vai até
a espera, né, de uma salvação externa. Você esperar que exista algo externo que venha resolver ou solucionar algo que é seu, né? Tirando do espírito a responsabilidade por aquilo, né? Eu sempre me lembro de um exemplo, quando eu leio esse texto, um dia eu falando com um amigo meu, ele falou assim: poxa lá, eu não passei na prova da UAB, mas foi porque Deus não quis. Aí eu falei: e você estudou? Ele: não. Eu falei: tá certo. Aí eu falei: tá bom, eu não vou nem perguntar porque você não estudou, né? Porque vai dizer que foi Deus que não quis. Exato. E aí ele disse assim: mas um dia ele vai me conceder. Desse jeito. Aí fiquei parada assim, né? E aí acabou depois a gente conversando outras coisas. Mas é por aí, né? E a gente pensa que não, mas inconscientemente, ou às vezes vai tomando consciência, mas isso vai moldando a forma como a gente espera que as coisas aconteçam. Esquecendo, né, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com o que a gente deseja realizar e que depende muito mais da gente do que da vontade de Deus. Não que não exista, né, o soberano, mas precisamos ter as nossas atitudes, isso aí. O Deus concessor, o Deus Pai, né, e ao mesmo tempo protetor maternal. Aí ele vai reorganizar esse psiquismo visando a restabelecer a proteção quase perdida. A mente estrutura-se para os sacrifícios em gratidão a Deus e para a continuidade da proteção antes concedida. Aquela visão de que, se eu estou abandonado, eu preciso fazer algo para resgatar esse Deus que me protege. Então, vem a questão, né, dos sacrifícios, de fazer algo para agradar esse Deus, para Ele me proteger. E se Ele não está me protegendo, é porque eu estou desagradando de alguma forma, né? Então, essa mente é meio fantasiosa e vítima também. O Deus rígido, disciplinador e juiz absoluto. Uma tendência a uma personalidade julgadora e cobradora do comportamento alheio. A mente se estrutura para trazer à consciência parâmetros rígidos de comparação da realidade com normas e regras absolutas. Estabelece esse padrão tanto para si quanto para o outro, de exigência, né? De tomar para si esse dever de julgar e de criar essas expectativas em relação ao outro. Sempre como um juiz, um julgador. A concepção de um Deus que é todo amor. A crença maquia a realidade pela ausência do contraditório. Deus é sempre amor. Se Deus é amor, tudo que é mal está fora disso, né? É algo externo. Esse mal é externo. A mente se molda de tal maneira que a maldade nunca é pessoal, pois é atribuída a um agente externo, único responsável para tudo que acontece. Então, é uma forma de não reconhecer também o mal em si, o mal em mim mesmo, né? É uma forma de associar a tudo que me acontece de ruim a um ser externo, a alguém, né? Culpar o outro, né? Porque Deus é amor. O Deus poderoso e interventor direto sobre o que ocorre no mundo. Então, essa tendência a enxergar tudo que é trágico, tudo que é coletivo, a Deus punindo também, né? Então, é um desagrado a Deus. Em lugar de um destino pessoal construído conscientemente, tem-se a expectativa de um lugar privilegiado junto aos eleitos pelo seu Deus. Né? Então, essa busca desse Deus interventor e dessa salvação também. Tudo bem até aí? Perguntas? Oi? Ainda bem clareza, né? Mas tem que ter pergunta também, senão... Na realidade, respondeu tudo que você falou. Respondeu. Então, vamos mais. Quem sabe não tem mais pergunta aí? Hã? Tem? Quer fazer? Vamos lá. Boa noite a todos. Eu estou observando que a sua questão anterior, quando trouxe assim
qual a ideia que cada um tem de Deus, não é? Nós, como humanos, nós conseguimos formatar clichês sobre Deus, né? Aí as pessoas dizem assim, nós dizemos assim, se Deus quiser, né, Deus vai prover, né? E esses clichês assim que são muitos, cada passagem que você trouxe aí realmente traz um desses clichês. E aí nós ficamos presos a isso. É aquela ideia materialista, aquela ideia voltada para ter Deus como um protótipo da gente, né, humano. E aí a gente foge totalmente do projeto, do propósito dele conosco, porque ele não quer que a gente pense assim. Como você deu o exemplo que o colega não passou no exame da ordem e que depois disse que não estudou, e aí ele está esperando que Deus faça alguma coisa por ele sem ele fazer nada para merecer. Então, dentro da doutrina espírita, a gente observa que existe um direcionamento com base no merecimento. E o merecimento sai dessas questões assim de esperar por Deus. Sim. E vai para a ação, ou seja, eu preciso fazer por merecer. E aí quando diz assim, Deus é punitivo, Deus é bondoso, Deus é generoso, essas coisas dependem exatamente do nosso comportamento, das nossas atitudes, que vão se transformar em merecimento. Quando conseguirmos agir assim, a gente vai deixar de usar os clichês. Então não vai ser assim, se Deus quiser, acontecerá. Vai ser ao contrário. Você vai dizer assim, eu quero e vou promover a condição para que isso aconteça. Aí você sai daquela ideia abstrata de Deus e começa a materializar na sua necessidade, no seu querer, no seu objetivo, no seu propósito de vida. E a coisa vai mudando aos pouquinhos. É a mesma coisa que na passagem anterior, antes de entrar nas questões, se colocou que o Espiritismo é uma, se não me falha a memória, é espiritualista, né? E eu acho que ele é espiritista, que tem uma diferença muito grande, né? Nós temos uma ideia de que tudo o que acontece fora do material é espiritual. E a gente precisa identificar que espiritual é este, para poder ter uma visão mais dirigida, mais um foco específico, para poder entender. Inclusive, se não me falha a memória, eu ouvi uma palestra de Valdo Franco, que ele faz essa diferenciação entre espiritualista e espiritista. E é uma colocação assim que ele traz muito precisa, porque separa o joio do trigo. Quando a gente coloca que o espírita é um espiritualista, a gente está nivelando com todos, quando na verdade a ideia da doutrina é mostrar que nós temos uma condição a mais. Exatamente. Porque somos os únicos que pensamos o tripé de filosofia, de ciência e de religião. As outras todas não se preocupam com um desses três itens. Ou é religião e ciência, ou é ciência. Dentro desse aspecto, a doutrina espírita ela se apresenta muito mais completa. Sim, talvez não tenha ficado claro na minha fala, foi o que eu quis dizer, quando o diferencial, mesmo sendo no conceito de considerar espiritualismo a crença no porvir, ela tem esse algo mais que é esclarecer sobre esse porvir e sobre a nossa essência principalmente, porque não é só acreditar que existe uma vida após a morte, é acreditar que somos seres espirituais, somos espíritos, né? E o quanto ser espírito é algo que vai além de ser algo místico, algo sobrenatural. É a natureza, somos nós, né? É a nossa essência e que a gente muitas vezes sobrepõe e muitas vezes a gente coloca como uma crença. Eu acredito nos espíritos. E a doutrina espírita tem esse outro viés de esclarecer o que é esse espírito, o que é essa vida do espírito, o que é esse propósito do espírito, né? Mas na concepção espiritualista de ter a crença no porvir, que é o início, mas ela se diferencia sim. Talvez não tenha ficado muito claro na minha explicação, mas existe sim
diferente forma de entender essa vida, essa natureza espiritual, né? Essa nossa origem mesmo, e o que nós somos. É que, na verdade, nós não somos diferentes, né? Nós apenas temos mais elementos a estudar, a Sim. incorporar nos propósitos. Sim. A diferença em relação às outras religiões, eu entendo que funciona por esse ângulo. Sim, assim, na verdade, se a gente for falar de várias religiões, cada uma vai ter seu caminho, sua forma de, né, de conceituar, até dos ritos e tudo mais, as diferenças. Mas não é uma questão de ser melhor ou pior, né? É uma questão de se identificar se para a história da humanidade, toda religião ela tem o seu papel. Toda religião tem o seu papel. Porque para cada psiquismo aqui, ele tem o seu momento, né? Então, o momento de cada o que psiquicamente, o que a mente da gente está apta ou desejosa ou pronta para assimilar, é de uma evolução. E se a gente pensar, não é que fulano é mais evoluído em tal religião, ou uma religião é mais evoluída que a outra, não, a pessoa, né? As pessoas são diferentes e têm níveis de evolução diferentes, né? E aí a gente vai percebendo que, assim, o libertar disso tudo é uma questão de evolução, né? O você se desprender de tantos conceitos e o espírito, ele se manifestar tal qual ele é, enquanto essência. Isso sim, a gente está falando de evolução. Mas... E não é só dos conceitos, né? Tem de se libertar dos preconceitos. Dos preconceitos, principalmente. Porque aí é onde está a ignorância, né? Exato. Se o conceito, às vezes, engessa, imagine o pré-conceito, que você nem sabe o que você está falando, né? Nem compreende e está ali. Mas está emitindo opinião. Exatamente. Uhum. Obrigado. Obrigado, senhor. Então, gente, Jung, ele traz essa afirmação aí num dos textos dele, de que ele não pode provar que Deus existe. Não posso provar a você que Deus existe. Mas meu trabalho provou empiricamente que o padrão de Deus existe em cada homem. E que esse padrão é a maior energia transformadora de que a vida é capaz de dispor ao indivíduo. Encontre esse padrão em você mesmo e a vida será transformada. E aí, quando a gente fala desse padrão, Jung trabalhava, né, a questão humana, psíquica. Quando a gente fala desse padrão e desse padrão como chave para transformar a vida, a gente volta um pouco naquela fala que Telmo trouxe ali, do que a gente conversou sobre ser a nossa ideia de Deus, né? A gente tem um padrão de Deus e ele existe em todo ser humano. O nosso pensar, Deus está no nosso pensar, mas mais do que no nosso pensar, ele pode estar no nosso sentir e no nosso agir o tempo inteiro, né? Então, ele pode deixar de ser só esse pensar, de ser só essa ideia, de sair de um racional, de ser emocional mesmo e de fazer, e dessa forma, fazer esse papel transformador, que é, né, o que a gente ouve muito. E aí, são duas pequenas sugestões trazidas, que está aí nos livros que vocês utilizam do curso, vocês vão ver muito nas nossas conversas aqui, vão ouvir muito sobre isso, que é preciso sentir Deus, ter uma relação, um romance. E quando a gente fala de sentir Deus, parece, remete assim muitas vezes, quando eu estou na natureza, eu vejo uma cena bonita, eu sinto Deus, né? Sentir Deus vai além de ser uma imagem, de ser uma sensação passageira, de ser uma experimentação do momento, de um êxtase, né? Sentir Deus vai além disso. Passa por esse despir-se, passa por essa desconstrução, passa por não conceber imagem, não deixar de conceber que é um símbolo, deixar, né? E meio que descascando, descamando,
tudo que a gente foi construindo para se apegar, para ter como suporte, muitas vezes emocional, para se sustentar, até se deparar com assim, Deus é nada que eu consiga conceber, né? Nada nesse sentido. Não sei. Deus eu não sei. E preencher-se desse sentir, desse sentimento, que esse sentir Deus, ele ao mesmo tempo que ele passa pela nossa consciência, né? Não ser algo do inconsciente ou do imaginário, mas algo que permeia a nossa consciência. E é alcançar esse sentir, né? E quando a gente fala desse sentir, a gente está falando desse processo de construção do ser humano. A gente está falando desse processo de autotransformação. A gente ouve muito falar em se reformar, né? E aqui vocês vão ouvir muito falar em autodeterminação do espírito, né? O que é a autodeterminação do espírito? Nesse caminho que vai além do autoconhecimento, da autotransformação, da autoiluminação, da autodeterminação, que é assumir-se responsável pelo seu destino. É o espírito que lida, né, com a responsabilidade das suas escolhas, com a responsabilidade com aquilo que ele constrói, e entende mais ainda que a realidade que ele vive, a realidade que a gente vive, é fruto de quem nós somos, né? Nós construímos essa realidade. Nós construímos o nosso destino. E, sentindo Deus, essa construção desse destino, ela vai estar ali dentro dos desígnios do próprio Deus, né? Então, é estar afim com esse Deus, né? Então, o sentir Deus perpassa por essa grau de afinidade, esse nível de conexão, em que nossos propósitos, eles estão conectados com os propósitos do divino. Então, em consonância com esses propósitos divinos. Existe uma designação, né? E a gente estar em consonância com esse sentir. Isso é o sentir Deus. Porque quando a gente fala assim, eu sou um espírito imortal, eu acredito nos espíritos, eu acredito na reencarnação, muitas coisas acabam ficando na crença, né? E às vezes até o sentir, quando a gente fala, eu sinto Deus de tal jeito, quando vou, aí eu vejo uma cena, eu senti Deus, né? Isso ainda está muito na superfície do que é o sentir Deus, muito na superfície da crença do que é esse sentir Deus. Porque o sentir vai estar em qualquer momento, seja ele desafiador, seja ele um momento, né, emocionante e lindo, seja um momento de dificuldade. O sentir é para estar, né, em todos os momentos. E aí, a gente estava conversando na terça-feira vindo para cá, que Vinícius veio fazendo um monte de perguntas, brincando assim comigo, porque eu ia fazer a aula, né? Aí ele falou assim, e aí, você já sentiu Deus? Sente Deus? Eu falei assim, minha internet ainda é de escada. Eu sinto e tal. Mas, né, aquele Wi-Fi retado mesmo, que conecta e você não sai da conexão, a gente é a meta, né? Esse é o objetivo e é o caminhar. É promover essa conexão que não se rompe, essa conexão que nos mantém integrado à vida, né? E que o acordar, o se movimentar, o criar, o desenvolver, o desafio, torna parte integrante disso, de uma forma que você não cai a conexão, né? E tem que ficar lá, meu Deus, caiu, deixa eu voltar aqui, porque desconectou, né? Assim. Então, a gente vai caminhando nesse processo de sentir Deus, né? E é importante que seja com consciência. E a consciência vai começando quando a gente vai prestando atenção nisso aqui que a gente está fazendo hoje. Como que eu concebo Deus, né? Porque começa assim, prestando atenção em de que forma como eu me remeto a Deus, como eu falo com Deus, como eu imagino, me conecto, né? Então, assim, a tomada de consciência começa quando a gente
começa a prestar atenção no que a gente faz, às vezes rotineiramente, sem prestar atenção, né? Porque a gente vai no inconsciente ali, repetindo, né? Não agindo, mas reagindo àquilo ali, aquela rotina, aquele dia a dia. Então, a tomada de consciência, ela começa com essa primeira coisa. Opa, como é que eu estou aqui? Onde eu estou na fila dessas formas de conceber Deus, dessas frases que a gente usa? Eu uso conscientemente as frases, quando eu falo, até no simples, Deus te abençoe, você fala conscientemente isso? Ou é um, Deus abençoe, vai com Deus, vai virando rotina, né? Então, a tomada de consciência começa daí, de você pensar e prestar atenção em como você lida com Deus, né? E sair do automático, porque no automático vai ficando aquilo que um dia alguém me disse, que uma religião que eu seguia era um dogma, e mesmo a gente mudando, às vezes, por exemplo, eu tive uma formação católica, né? Estudei a minha vida toda em escola católica e frequentei, e depois vim para o espiritismo. Mas assim, a gente não muda a forma de enxergar muitas coisas porque mudou para seguir uma outra doutrina, né? Porque na nossa matriz aqui tem registros de como era aquela forma de conceber Deus, né? Que não é só dessa vida, né? Como diz Hermínio, a gente carrega a nossa relação com Deus, vai carregando a nossa história, né? Da nossa evolução. E não é só dessa vida, de outras experiências também. Então, tudo isso vai se tornando um inconsciente que se materializa, porque tudo que é inconsciente na gente se materializa na nossa vida. A gente não dá conta, né? Mas o inconsciente, ele nos move, ele nos molda no comportamento, né? Numa certa forma padrão de comportamento, de atitude, de reação, aquilo que nos agrada, que nos desagrada, a gente às vezes nem presta atenção, né? Então, a tomada de consciência começa nesse processo, né? Quem é Deus? Exato. Você vai mudando, porque assim como a gente pode compreender a forma como a gente lida, observando, a gente tem o mesmo potencial transformador. Opa, isso está me fazendo agir dessa forma. Como eu posso mudar isso, né? E vou te dar o microfone, você tem que falar. Sem se punir, né? Que é importante, porque a gente não tem que se punir pelas coisas, mas fez a tomada de consciência, vai mudando os comportamentos, que não é, eu pensei hoje, daqui a pouco eu estou mudando. Não. Pensei hoje, eu vou observar e vou começar essa mudança. Ela vai em uma crescente. Exatamente. Tem começo, né? E aí a gente segue nesse processo e nessa busca desse sentir. Deixa eu só beber uma água aqui. Então, assim, certas compreensões de Deus aprisionam a mente. Cada um deve perceber Deus a seu modo. E aí é esse o convite também de você integrar a sua própria religiosidade, né? A sua religião pessoal, que você vai construindo a partir desse momento de tomada de consciência, né? E racionalizando o que ele é trazido, né? Independente de qual conceito, de qual teoria, de qual religião, racionalizando tudo isso. Porque, assim, esse conceito de Deus pode hoje estar trazendo você uma felicidade, pode estar trazendo para você um sofrimento psíquico, por você não se enquadrar em algum preceito, algum preconceito, alguma conduta, alguma norma que você inconscientemente tem engessado. E você achar que você está ali fora de uma curva, fora de um padrão que seria divino, né? Então, essas crenças podem engessar. Vivian? Deixa eu chegar pertinho de vocês. Laísa. Pensei que você falasse com ela. Isso. Eu vou pedir a vocês, quando vocês quiserem falar, levante a mãozinha para a gente deixar registrado e todo mundo ouvir vocês falando. Ajuda a gente.
vou ajudar, Livaldo. Acendeu. Foi? Não. Obrigada. Você acha que essa concepção, às vezes, errônea, deturpada de Deus, em algumas culturas, elas têm elas causam desordens psiquiátricas, psicológicas, tipo, uma pessoa tem uma desordem psicótica porque pensou que Deus falou com ela para ela matar não sei quantas pessoas. Isso vem dessa concepção de Deus ou é uma coisa simplesmente orgânica? Não, existem as questões que são diferentes de conceitos, né? Então, a gente está falando de coisas diferentes, porque a pessoa que diz escuta pode ser uma psicose, né? Então, não quer dizer que vem de uma crença. Por exemplo, né, tem a questão dessa concepção de Allah, tem uma ideia assim de Deus muito, não sei como falar, muito... Eles, assim, na verdade, eu não conheço muito a religião em si, não posso falar muito, né? Então, eu posso entrar aqui num pré-conceito, se eu for falar, porque eu não conheço muito a religião islâmica. Então, ouço e acho que muito superficial para eu julgar que seja o quê, que gera o quê. Então, eu diria que eu prefiro não opinar em relação a isso. Eu sei que não só a religião islâmica, mas muita gente já matou em nome de Deus, né? Guerras foram em nome de Deus. As cruzadas, né? Então, em nome da religião, em nome do que Deus quer, e da moral e do que acha que é certo, o homem comete atrocidades. Mas, em específico da religião, eu não saberia te falar. Sobre isso, eu queria emitir uma opinião, porque nós que estamos no lado ocidental, a gente tem muita dificuldade porque a cultura oriental não chega para cá. E as informações que chegam, muitas das vezes, são deturpadas. Então, realmente, falar sobre o islamismo seria um risco, né? Porque se a gente não tem ainda o domínio da nossa, imagine falar do outro que nem chega a informação precisa. Agora, uma coisa que você falou interessante, que eu fiz uma conotação e um elo sobre a questão da internet de escada, e eu entendo que todas as vezes que a gente comete um erro de comportamento, de atitude, é quando a nossa internet cai. E ela só volta quando a gente reanima. E para reanimar, às vezes, demora. E aí, com o tempo, você só vai mudar o seu modelo de internet em cada reencarnação. Eu vejo assim. Para a gente chegar no ápice da internet, a gente precisaria não ter mais necessidade de reencarnar num planeta de provas e expiações, num mundo de provas e expiações como o nosso. Aí a gente não iria mais precisar disso, na minha visão. Ou talvez, para a gente apimentar aqui as opiniões, ou talvez a gente pensar que errar faz parte também, né? Porque às vezes a dificuldade da gente reconectar é a culpa. E se a gente entende que errar faz parte do processo, porque a ignorância faz parte do nosso processo e que a gente não vai conseguir integrar todas essas habilidades de uma vez, talvez a gente pense assim, eu errei, mas por ter errado, eu não perdi minha relação. Só de reconhecer que eu errei, talvez, né, a gente consiga retomar tudo isso. Então, são processos que a gente vai construindo e cada um vai a seu modo. E isso a gente, às vezes, é importante nessa tomada de consciência, a gente entender que não é Deus punindo ou não punindo, né? Somos nós, nos nossos processos, nas nossas crenças, vivendo os nossos ciclos e como a gente lida com as nossas falhas, com os nossos equívocos, com os nossos erros, né? Que também faz parte de um processo de aprendizado. Oi. Eu fiquei aqui refletindo sobre essa questão de como a ideia de Deus e como sentir Deus. Você deu alguns caminhos. Eu fiquei pensando que isso é muito particular, muito subjetivo. Porque a gente pode ir para uma faculdade para poder estudar tudo sobre Deus, né? E de repente isso não se aplica, porque existem dois
duas coisas assim que eu acho que são fatores determinantes. A razão, porque ela é histórica, né? Depende muito do processo cultural de onde você está inserido, e a questão de você se relacionar com o externo. Porque de nada adianta eu construir um conhecimento enorme sobre algo e, na hora da prática, isso não funciona. Então, assim, eu acho que a ideia de Deus, eu acho que é realmente concebida quando você vai para o externo, sem deixar desequilibrar para as pontas. Ou seja, tudo muito exagerado, ele desequilibra. Alguma coisa vai faltar. Então, a partir do momento que eu não tenho flexibilidade no pensar, que a minha ideia de Deus nega a do outro, ou prejudica o outro, já deixou de ser uma prática em que o divino possa estar presente. Assim, eu fiquei pensando sobre isso, porque existem muitos estudos sobre a comprovação de Deus, né? São Tomás de Aquino vai lá botar um monte... 5 formas, né? 5 as provas da existência de Deus. E não adiantou muito, porque eu acho que é muito subjetivo mesmo isso. E você falou uma palavra muito importante, subjetivo. Agora, assim, eu só não disse caminhos, porque para esse sentir Deus, não tem um caminho, porque se tivesse um caminho, seria um ritual, né? Seria algo eu acho projetado. Quando você falou assim, que ainda está no raso, ainda está muito superficial. Isso. Vem do despir desse externo. Porque, assim, se nossa busca por Deus, historicamente, é projetada no externo, é preciso que a gente inverta esse olhar e busque interno. Mas também porque a gente não pode desprezar o externo, assim, no sentido de... Eu entendi o que você falou, mas eu fico pensando assim, eu preciso sentir Deus aqui, mas esse sentir, na minha visão, ele só se completa a partir do momento que eu também vou para o externo, porque eu sinto muito Deus e na hora de praticar a minha relação com o outro... O externo que você fala é ação? É ação. A ação, tá, mas o externo... Relação não, a relação. Relação, tá, entendi. Não é ação, a minha relação com o outro. Entendi. Porque aí é que ela se comprova. Exato, porque esse sentir passa pelo si mesmo e pelo respeito ao outro. O externo que eu estou dizendo, da projeção do externo, é Deus no fenômeno, no sol, Deus no que a gente projeta externamente, essa busca externa, não na relação, entendeu? Você falou uma coisa diferente do que eu coloquei, só isso. Não, mas assim, você tem razão. Eu penso que é interioridade e alteridade. Isso. Sou eu e o outro. E o processo de autodeterminação passa por você se individuar do externo, sendo você, em essência, a expressão de você mesmo, mas contribuindo para esse externo, sim, devolvendo para esse externo. O coletivo, ele só deixa de ser um molde, uma influência, quem te determina, mas ele é algo também que você deseja para o bem, para a construção do coletivo. Sim, exatamente. Foram só externos diferentes que a gente estava falando. Eu estava falando da projeção. Então, gente, outra perguntinha. O que a sua ideia de Deus faz você fazer? O que isso diz a vocês? Todo mundo quieto. A sua ideia de Deus faz você buscar Deus. Eu acredito muito nessa questão, né? Deus, eu acredito muito na presença, né? E na nossa busca interior. Eu acho que tudo que a gente busca com sentimento, com coração, até para a gente expor para outras pessoas, a gente tem que pensar um pouquinho nele, né?
da forma que ele agiria, né? Como que ele se colocaria naquela situação. Então, eu acho que essa busca interna, essa busca que a gente precisa ter, né, para a gente se melhorando a cada dia, né? Mais ou menos isso. Vou só inverter a ordem da sua fala. O que você vai fazer se está em consonância com o propósito dele para você, né? E não o contrário. Por que eu botei essa pergunta? O que a ideia de Deus faz você fazer? Porque a ideia de um Deus vigilante, de um Deus que pune, de um Deus que é bom, um Deus que, né, é soberano e impõe suas vontades, ela também vai moldar as nossas formas de ser. E na hora que eu faço essa pergunta, eu só lembro de um documentário. Foram umas experiências que tinham naquele documentário sobre Deus. É pergunta? Só vou falar isso aqui, rapidinho. E que eram com crianças de 5, 7 anos, eu não me lembro direito a idade. Eu vou procurar esse documentário, porque eu lembrei dele quando estava dando aula aqui na terça, e quero achar para eu ver de novo, para eu lembrar dos detalhes. Mas era um experimento em que as crianças ficavam numa sala fechada. 2 grupos. Num grupo de crianças, os 2 grupos, na verdade, eles tinham que acertar um alvo. Assim, como se o alvo fosse ali no quadro, eles tinham que acertar, só que de costas. As flechinhas, aqueles dardozinhos que a gente joga, né? De costas, eles tinham que acertar o dardo. Um grupo, eles falaram para as crianças as orientações que eles tinham que acertar de costas, que eles iriam sair, eles iriam tentar sozinhos, e que tinha uma fada ali na cadeira, que tinha uma cadeira, né? Ali na cadeira tem uma fada que está cuidando de vocês, vai estar aqui com vocês. E no outro grupo, eles só deram as orientações, né? No grupo que eles só deram as orientações e não falaram que tinha uma fada e saíram, todas as crianças viraram de frente para acertar, né? E algumas até encostaram, botaram e voltaram para o lugar. E aí, quando entrou, você conseguiu? Consegui. Todas da experimentação. No grupo que tinha a fadinha tomando conta, ninguém fez. Ninguém burlou. Todo mundo tentou do jeito que deveria tentar. E algumas até iam até a cadeira, falavam com a fada carinhosamente, né? Assim, enxergavam a fada, viam a fada. E é muito interessante pensar, né? O que a ideia de Deus faz a gente fazer, né? Se não tem um Deus olhando, punindo, vigiando, eu posso tudo. Se tem um Deus, né, vigiando milimetricamente, que eu faço, eu vou agir de uma outra forma. Então, é nesse sentido da gente pensar, né, o que a minha ideia de Deus faz eu fazer e como conceber o que é bem e é mal. Porque a ideia de bem e de mal também vem disso, da nossa ideia de Deus, né? E bem e mal são conceitos que... Deixa eu, antes de falar, deixar ela perguntar. Eu esqueci. Isso. Não é perguntar, não é pergunta, não. Você perguntou, eu queria responder pronto. Como é que eu Desculpe, eu esqueci. Não. Eu pedi para esperar e acabei esquecendo. Não. Você perguntou, fez o questionamento sobre o que a ideia de Deus me faz, né, fazer. Eu acho que Deus está dentro de nós, como uma energia suprema, como algo que nos rege. E quando eu penso nisso, eu sempre procuro entrar em contato comigo mesmo, porque eu acho que ali eu vou obter respostas que estão no meu inconsciente, de alguma forma, no ser divino que está implantado dentro de mim, porque eu acho que é assim o conceito. Eu acho que Deus colocou, né? Na verdade, Ele está dentro de nós. Então, eu acho que a forma que eu tenho de entrar em contato com Ele é entrar em contato comigo, com algo mais divino, tipo numa meditação, não é? Entrar em contato comigo mesma da forma mais essência possível. É essa forma que eu vejo. Isso é um exemplo do deixar de projetar no externo para buscar no interno. Então, gente, esse conceito de bem e mal, essa ideia, né, do que é certo, do que é errado, também
é importante para conduzir a humanidade em muitas questões, né? De você diferenciar, de você lidar com o outro, como ela falou ali, da importância disso, do como você age, suas atitudes em relação ao outro. Então, foi bases de construção de norma de conduta, da moral, né? Das leis morais, da própria moral e da ética. A questão importante de pensar essa ideia de bem e de mal e de certo e errado é pensar que esse mal, esse errado, ele faz parte do nosso processo pela própria ignorância que fomos criados, né? Não fomos criados perfeitos, não tem como sermos perfeitos, né? Adenauer até brinca assim, se Deus quisesse que eu não errasse, ele tinha me feito perfeito. Mas é a ideia de que a gente está para experimentar também e lidar com uma escolha. Sempre que a gente escolhe uma coisa, a gente pode estar interferindo em algo, né? Ou nem sempre um caminho tomado é totalmente equivocado. Existe aprendizado em tudo, né? Então, só para a gente pensar esse conceito de mal, rever esse conceito de mal e pensar que esse mal faz parte de quem nós somos. Esse mal, ele é uma ausência de uma integração, ele é uma ausência de um aprendizado, ele está numa inabilidade, né, de algo que eu ainda não aprendi. Então, da mesma forma que é importante a gente conceituar e prestar e observar o que a gente tem de habilidade, é importante a gente pensar onde estão as inabilidades e não enxergá-la como algo que eu desejo fugir, extinguir, né? Aquilo que eu faço e que eu enquadro como um equívoco, como um erro, como um mal, ele precisa sim ser visto, né? E como eu faço para não fazer mais este mal? Né? Como eu consigo mudar isso em mim? Se eu só esquivo e não existe o mal, esse mal, né, em mim, se eu não entendo o que está em mim, eu não vou transformar, né? Eu vou sempre acobertar esse mal e muitas vezes gerando o quê? Mecanismos de defesa para isso, né? Então, é importante que a gente integre o bem e o mal em nós. E quando, lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala dessa questão de distinguir o bem e o mal, né? Aí ele fala dessa conformidade com essa lei, né? Das leis de Deus. Fazer o bem é conformar-se com essas leis de Deus. E o mal é infringir essa lei. E as leis de Deus, elas estão aonde? Na nossa consciência. A gente tende a pensar a lei de Deus como uma lei lá escrita que Deus fica olhando para ver se você está seguindo ou não, né? Deus ali no controle, vendo fulano fugiu da lei, fulano está na lei. E a lei de Deus, ela está na nossa consciência. Então, quem constrói esse ciclo de corrija ou somos nós, né? Nós vamos gerando esse ciclo de aquilo que eu fiz, eu reparo, e às vezes reparo de uma forma dolorosa pela essa culpa, por entrar nesse ciclo de culpa, sem entender que essa lei está na nossa consciência, de quando eu tomo consciência de aquele equívoco, daquilo que eu fiz é um equívoco, ou eu julgo como um mal, eu me culpo e, de certa forma, construo uma realidade para mim que me pune mesmo, né? Achando que estou pagando, porque integrei tenho esse protocolo em mim, né, de agir dessa forma, achando que é uma lei externa e é uma lei, né, psíquica, é uma lei que está no nosso consciente, na nossa consciência, que é importante para essa definição. E a gente falou aqui de diferenças de religiões, de moral, bem e mal, tudo isso também é relativo, porque para uma pessoa que às vezes está seguindo algo que ela acredita e que para a gente é errado, para ela é certo, né? Então, como julgar aquele comportamento? Se para aquela pessoa,
aprendeu de alguma forma, ou para ela realmente aquilo é certo fazer, se ela está ali em nome de algo muito importante para ela, né? Então, entender que o quanto isso é relativo, de bem e de mal, entender que nós estamos aquém desse julgamento, né? Do que é para o outro, do que é certo, do que é errado. Então, a moral também, né, ela é a regra para bem se conduzir, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela é fundada sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem de todos. Assim, ele observa a lei de Deus, que está na nossa consciência. Então, né, a própria moral nasce disso tudo. E a fé? Eu tenho quanto tempo? Cadê a dona do... Normalmente vocês... Eu não vi a plaquinha ainda dos 10 minutos, então estou bem, né? Tá. Não precisa, então. 9h15 eu termino. Tá? Só para eu saber o tempo para conduzir cada tema, que só faltam mais 2. Então, a fé. Quando a gente fala da fé, o que vocês entendem de fé? Bem, que representa para vocês? É um sentimento? É uma intuição? É a fé. Uma força? Uma fé que faça com que a gente não desista. Uma força que movimenta, né? A certeza. A certeza. Onde tem dúvida, não tem fé. Onde tem dúvida, não tem fé. Então, essa é... eu acho que está todo mundo querendo que eu acabe logo para ir para a avenida. Eu acho que é a força que está dentro da gente. A gente acreditar mesmo que aquilo vai acontecer e você não duvidar. Por mais que você esteja passando por um momento ruim e você quer que algo aconteça, mas aquela certeza que você tem dentro de você de que aquilo vai acontecer e você não desistir daquilo, daquela força que está dentro do seu coração. E aí eu pergunto, e se aquilo que você quer não vai acontecer, porque a lei da necessidade não, e aí faz como? Assim, a fé, ela falou assim muito da fé, para você acreditar que aquilo vai acontecer. Aí eu me questionei, fui eu que estou me questionando. E se não acontecer, porque não teve fé? Se não acontecer, né? Ou porque você não fez o esforço suficiente para aquilo acontecer? Ou porque não era para acontecer. Tem um desejo soberano aí, né? Porque às vezes é um livramento e a gente não entende. Às vezes é um livramento, né? A chave no guarda-chuva. É aquela história, cuidado com o que você deseja, né? Pode acabar acontecendo. Nem sempre pediu, tá pedido, a gente, né, sabe o que é melhor para a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala sobre a fé, né? E lá tem uma frase assim de efeito muito boa, que a gente pode até fazer uma avaliação dela, né? Quando diz assim: a fé é a mãe da esperança. Então, quando você coloca isso assim de uma forma bem interessante para os seus objetivos, você vai entender, olha, eu preciso ter esperança, porque é dali que vai sair a certeza, é dali que vai sair a minha coerência, minha ação, minha atitude. Vou buscar os conhecimentos para que eu atinja aqueles objetivos. Então, quando você junta isso tudo, eu entendo que é a fé. Exato. E olha como é importante a gente pensar nas coisas que também a gente fala inconscientemente, né? Outro dia eu vi uma pessoa falar assim: eu tenho muita fé e eu consegui. E a outra não conseguiu. Então, assim, aí a pessoa pensa, então eu não tenho fé suficiente, né? Eu sou questionada na minha fé, quando aquilo que o outro consegue, eu não consigo, né? Então, olha a nossa relação com a fé, né? E o Espiritismo, ele fala que a fé ela tem que ser raciocinada em bases lógicas, claras e emocional. Então, que a sua fé ela passe pela
a consciência em tudo, né? E o entendimento de ser espírito, o entendimento dessa autonomia do espírito na construção da realidade vai te dizer que, por um motivo que é seu, você não conseguiu, ou ainda não é aquele momento, ou aquilo não é, você não está conseguindo, né, para seu momento. Não é medindo a fé de um e do outro, né? Porque o outro conseguiu uma coisa, o outro não conseguiu. Então, o que mobilizou aquilo ali também, né? Qual foi o esforço e a ação daquele que disse que foi a fé e qual foi o esforço do outro que se sentiu abalado na sua fé? Então, o espírito é potência, né? O espírito é uma grande potência para a realização, para a construção da sua realidade, para a sua própria transformação. Mas a fé também tem que ter ação, né? A fé é esse movimento dessa potência. A fé passa por reconhecer essa potência e reconhecer que a experiência de cada um é a experiência de cada um também, né? E o importante é da gente pensar sempre o quanto essa integração dessa imortalidade, integrar realmente eu sou um espírito, né? Porque às vezes é algo que fica no motivacional, eu sou um espírito, você é um espírito, e isso vai te motivando, mas integrar isso de verdade, eu sou um espírito, vai levar a essa fé raciocinada, essa fé lógica, essa fé que você possa contestar, que você possa questionar aqui, perguntar, né? Como a gente fala em todas as aulas aqui, tem até Luiz, ele sempre brinca assim, não acreditem em nada que eu falei aqui, viu, gente? Tudo que eu falei aqui, vocês vão depois pegar, vão estudar, vão ler e vão conceber o Deus que é o seu Deus, o Deus que é o seu propósito, né? O Deus que é a sua forma de conceber, a sua religiosidade pessoal. Então, a fé também, ela é possível de ser pautada nessa razão, pautada em bases, né, da lógica, raciocinada. Posso falar? Rapidinho. O que o senhor Érico falou sobre a mãe da esperança, né? A fé é a mãe da esperança. A fé é a mãe da esperança. A esperança, se a gente for ver como esperançar e não esperar, define bem isso que ele falou, porque precisa da motivação. Então, quando você diz eu tenho fé, é o primeiro caminho para você movimentar e ir atrás. Se você diz eu não tenho fé, você nem vai buscar formas de alcançar o seu objetivo, né? Exato. E a esperança e esperançar, movimentar, né? Lá no capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: a fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, muitas vezes a gente nega acreditar em algo e acha que isso é não ter fé naquilo, né? Não ter fé. Mas questionar o que é imposto é sim ter fé, né? Entender aquilo que lhe é colocado, evoluir no seu pensamento, questionar que contexto aquilo cabe, que contexto aquilo não cabe, né? Então, a gente construir e entender que nós temos essa habilidade mesmo, né? De contextualizar, de se atualizar. Até o próprio Kardec fala, né, que o Espiritismo é uma doutrina progressista e que a gente deve se atualizar. Então, não engessar. E, por último, gente, a prece. O que é a prece, então? A gente falou da conexão com o divino, né? É a prece. A prece é para cada um e para cada história, para cada época, para cada momento. Cada um aqui vai ter o seu jeito, né? A sua forma. E o que tal essa prece, ela ser de quando você acorda e você vai dormir e acorda em prece? O que vocês acham disso? É essa conexão, né? Estar conectado. Estar em prece é estar conectado, né? E muitas vezes a gente começa com os ritos, os rituais, e os rituais nos levam a
entender que aquilo é importante. Aquele momento vai criando uma atmosfera importante, um vínculo importante, até você entender que, nesse processo, a prece está além dos rituais, do lugar, da forma, da palavra dita, né? E é uma conexão estabelecida mesmo. E me lembrei de uma passagem que eu vi outro dia, que um repórter foi entrevistar a irmã Dulce. E ela trabalhou o dia todo, né? Ele falou: irmã Dulce, eu não vi você orar. Eu fiz o quê? O dia inteiro, né? Ajudando, né? Trabalhando em oração, né? Então, é essa prece que faz parte do nosso dia a dia, é essa conexão. O que vem no Evangelho, ele fala, né, que aquilo que Deus lhe dará na prece, se a ele se dirige com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. O que concederá ainda serão os meios de sair por si mesmo de uma dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assim, aqueles que se ajudam a si mesmo. Segundo a máxima, ajuda-te, o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam em socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Ao contrário, geralmente preferem ser socorridos por um milagre sem nada fazer. Falamos muito disso, né? E, por último, não é o mal que a prece nos afasta, mas nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Elas não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Impedem-nos de infringir essas leis, dirigindo nosso próprio arbítrio. Quando a gente estabelece essa conexão, né, a gente vai sempre nesse caminho. E só para finalizar, é um texto de Valdo, né, do Espírito Joana de Ângeles, que ele fala assim, que estudando as próprias imperfeições a fim de libertar-se delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no impenetrável. E o quanto a gente fica buscando entender e achar um símbolo, um nome para entender o que é Deus, que a gente busque cuidar das nossas imperfeições, porque esse caminho inverso vai fazer a gente chegar no que de fato é Deus, né? Então, a gente encerra. Sentir Deus transcende a tudo que um dia você leu, ouviu falar sobre Ele. Foi uma frase que eu tive uma experiência e veio essa frase, né? E aí me remete a se desprender do que você leu e ouviu, que é o começo do sentir. É se desprender mesmo, com coragem e sem medo de achar que sem aquele suporte você vai ficar sozinho, você vai ficar sem auxílio, você vai ficar desprotegido. Porque é desprendendo daquilo que você tanto acha que está aprendendo e segurando que esse encontro se promove, e aí você entende que não tem nada a ver com aquilo que você imaginava antes. E perpassa por essa fé e essa certeza, porque por mais que você esteja desgarrando de algo, se imagina desgarrando desse algo e ficando sozinho à revelia, a certeza interna de que existe faz com que você, né, reverta isso e entenda o que é se sentir. Então, que todos os objetivos tenham sido alcançados aí, mas esse outro não ainda, mas que vocês saiam daqui pensando muito sobre isso, tá bom? Então, a prece, em verdade, é todo o efeito ou ação que você pratica, ou inação, quando você está em conexão com as leis divinas. Para que você consiga fazer uma prece decente, ou que ela tenha eficácia, você precisa ter o conhecimento de como vai dirigir essa prece, para quem e o que pedir. Porque tem muita gente que acha que através da prece vai conseguir tudo o que quer, principalmente os bens materiais. Então não adianta estar pedindo, dirigindo prece para determinado espírito, determinado santo, determinado seja o que for, dizendo assim, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uma mulher bonita, eu quero um bom emprego. Não vai conseguir assim. Então a prece é a ação direcionada exatamente com o objetivo da consciência que você tem do que você quer.
que ela pode ser por ação ou por inação. Por exemplo, o silêncio é prece. Sim. Nem sempre prece é pedir, né? Ou verbalizar nada. É conexão. Obrigada, minha gente.